Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E hoje o nosso programa Viver com Saúde é gravado diretamente aqui na Unicampus Erechim, onde acontece uma atividade de conhecimento para os acadêmicos do curso. Do papiro de Smith à medicina de precisão. Esse é o tema de uma palestra que aconteceu com os médicos cardiologistas que iniciaram a sua profissão aqui no município de Erechim. O Dr. Mauro Capuani, Dr. Célio Fal e Milton Serpa, que têm grande conhecimento dentro da área da cardiologia. Chegaram em Erechim quando não se existia todo esse aparato tecnológico e realizaram uma cardiologia de excelência, salvando muitas vidas e dando sobrevida a muitos pacientes que passavam por momentos delicados da vida. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho da abertura desse evento e na sequência a gente vai conversar com o Dr. Mauro Capuani, que é um dos médicos palestrantes. Sejam todos bem-vindos, então, desde já agradecemos pela presença. A Erechim, por meio do curso de Medicina, realiza nesta tarde uma roda de conversa sobre a história da cardiologia em Erechim. Este evento marca os 50 anos da cardiologia em Erechim e também os 31 anos da URI, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões. A roda de conversa e a exposição são produtos de um projeto de extensão que tem como temática principal a história da saúde na região norte do Rio Grande do Sul. Duas estudantes do curso de Medicina, Nayane Ronsoni Rigo e Natália Demarco Kelec, são bolsistas do projeto, orientadas pelas professoras Miriam Wilk-Wisniewski e Elizabeth Maria Zani. Nós vamos conversar com o Dr. Mauro Capuani, que é médico cooperado da Unimed Erechim e está aqui hoje doando um pouco do seu conhecimento para os acadêmicos do curso de Medicina. Dr. Mauro, o senhor tem uma história, uma longa trajetória da medicina cardiológica aqui no município de Erechim, onde não existia todo esse aparato tecnológico que muitas vezes os resultados eram mais precisos. Fale um pouco de toda essa evolução da medicina cardiológica. Bom, esse evento aí vai mostrar isso, né? E nós estamos em três, eu, o Dr. Serpa e o Dr. Célio Fal. Nós combinamos que eu vou fazer uma introdução daquele tempo que eu fiquei aqui, que eu cheguei aqui, que foi o primeiro, né? Que foi no início de 1979 e o Dr. Serpa veio no início de 1984. Então eu vou fazer uma exposição sobre... Eu procurei remembrar muitas coisas, teria uma porção grande de coisas, de fatos importantes, mas eu fiz um resuminho. O que eu posso te dizer assim? Naquela época havia dois hospitais, o Hospital de Caridade e o Hospital de Santa Terezinha. De início, houve muita resistência na minha entrada no Hospital de Caridade, né? Que depois foi resolvido, mas numa fase inicial foi. E aí eu fui no Hospital Santa Terezinha. No Hospital Santa Terezinha não tinha eletrocardiograma, não tinha laboratório, não tinha raio-x, não tinha pronto-socorro, não tinha plantonista. Então era um hospital de clínica geral, com profissionais excelentes, tinha já alguns jovens lá, mais ou menos da minha fase, que eles também tinham chegado há pouco, e eu me dediquei ali pela dificuldade de entrar no Hospital de Caridade, né? E aí, devagarzinho, foi se fazendo as coisas lá. E hoje é um hospital que tu vê que era o hospital mais, em termos de tecnologia, atrasado. Não quer dizer que em termos de medicina, né? Porque naquela época a tecnologia não era tão importante quanto é agora na medicina. Embora o médico continue sendo muito importante, principalmente na relação com o paciente.
Hoje em dia há uma tendência de querer resolver tudo com um exame. Não é assim. Cada doente é diferente, cada um é um ser humano e as doenças não são a mesma manifestação num grupo de pessoas. Elas são individuais. Tanto é que existe um princípio em medicina que diz que não existem doenças, existem doentes. Então, lá a gente procurou então um grupo, com esse grupo, através de formação de equipe, a gente tratou de trazer mais profissionais e começar com pronto-socorro, com raio-x, com laboratório, e assim foi indo. Tá? E posteriormente, em acordo com os outros cardiologistas que estão aqui, eu convidei o Dr. Serpa para vir. Depois do Dr. Serpa nós convidamos o Dr. Célio Fal, depois o Dr. Paulo Jaskuski. Então, nós fizemos uma trajetória, depois outros também, o Dr. Kitamura, a esposa dele, os que foram, muitos nós trouxemos, outros chegaram e nós apoiamos e recebemos eles. Então, a cardiologia contribuiu muito para quebrar aquele paradigma que tinha aqui, que era os médicos de Erechim não queriam receber os médicos novos que vinham. Entendeu? Hoje em dia isso não existe mais, praticamente eliminado, tá? Para nós isso foi uma coisa muito importante, além de inúmeras e tantas outras coisas que a cardiologia, que é uma especialidade muito importante, né? Onde a tecnologia se desenvolveu muito, né? Que hoje em dia tu troca coração, né? E prolonga a vida os procedimentos, eles podem prolongar muito a vida e melhorar muito a qualidade de vida. Pois é, doutor, para a gente entender melhor, o que é uma medicina de alta precisão? Bom, o papiro é o início do se começou a escrever. Sim. Agora nós estamos na fase da inteligência artificial, sim, entendeu? Em que tudo é feito por tecnologia. Essa inteligência artificial, ela fornece certos elementos e certas técnicas que tornam uma medicina de alta precisão, porque o computador, em muita coisa, ele é mais preciso que o ser humano em termos de manuseio manual, né? Ele não consegue ter o pensamento e ter as coisas ainda que nós seres humanos temos, né? Mas em termos de tecnologia, de jogos, por exemplo, tu não ganha da tecnologia, né? E hoje em dia, então, com todo esse avanço, e vai ser cada vez mais rápido isso, a medicina está mudando muito. Eu estava conversando com o Dr. Serpa hoje, assim, a medicina continua muito bonita em termos de conhecimento. Existe muito conhecimento, existe de tudo em que você pode, assim, absorver e se realizar muito. Mas em termos de aplicar isso, hoje está complicado. Por quê? Porque existe muito, aqui no Brasil, por exemplo, muito médico com uma formação deficiente. Entendeu? Eu sou testemunha disso porque eu trabalho com perícia e a gente vê muitos casos que não se seguiu as normas e princípios da medicina. E aí dá o que todo mundo chama de erro médico. Muitas vezes não é o médico, é o hospital, a estrutura toda, é o atendimento à saúde. Mas a gente vê muita deficiência de médico. Eu trabalho como perito do juiz, fazendo a perícia e avaliando isso, e muitas vezes tu constata que realmente houve deficiência no atendimento. Tá? Então, está muito difícil porque o exame ele diz, às vezes, tudo, mas também pode não dizer nada, entendeu? Porque você não é igual, ó, 5 dedos, todos da mesma mão, mas um é diferente do outro, entendeu? Todo mundo é dedo aqui, mas um é diferente do outro. Então, essas coisas tu só vai ter com o contato com a pessoa, e isso é muito importante a participação do médico e do paciente, o paciente se integrar com o médico. Qual é a sua orientação para esses novos profissionais que vão entrar no mercado de trabalho, que serão os profissionais que provavelmente estarão nos atendendo daqui a alguns anos? Não esquecer que é um número, que é um ser humano que está na tua frente e tu está prestando atenção para um ser humano. Não é uma cadeira, não é uma caneta, não é um micro-ondas que tu vai arrumar. É um ser humano com toda a complexidade que tem o ser humano, nas suas condições biológicas, sociais, psicológicas e espirituais. O ser humano, a Organização Mundial de Saúde que diz isso, sim, que ele é muito complexo e essas 4 grandes áreas nunca pode ser esquecido. E, eu vou falar isso hoje, isto vai, porque a sociedade, a história, ela é feita pelas ações
humanas. Então, se o ser humano é complexo, a sociedade onde ele vive também vão ter complexidade. Então, assim, compete ao jovem que se forma que ele nunca perca de vista que é um ser humano que está na frente dele, entendeu? E que a tecnologia ela é muito importante como complemento e não como primária das coisas. E a gente vê isso. Uma vez tinha muito médico que não levantava da cadeira para atender o doente. Hoje em dia já não levanta porque está tudo escrito, né? Vem tudo. Então eles olham só o computador, só olham os resultados dos exames, essas coisas, sem examinar, sem conversar, principalmente conversar. Dr. Bigolinha, hoje é uma exposição bastante importante aqui, uma linha do tempo com a evolução da cardiologia, oportunizando aos acadêmicos de medicina a conhecer toda essa trajetória da medicina aqui em Erechim. Olá, tudo bom? Sim, a gente se prega para eles muito a história, que cada um deve contar a sua história, deve construir a sua história. Nós andamos por aí e vamos visitar o que? História. Então nada mais do que nós contarmos a nossa história. E a nossa história da cardiologia ela é rica, ela é bonita, ela é uma história que nós vamos ver depois, nos enche os olhos com toda certeza. Então assim, contar a história pessoal, contar a história de uma profissão a futuros profissionais, eu acho que isso enriquece muito o conhecimento deles, para eles também estimularem-se a construir uma história. E eu sempre coloco a eles que não existe presente e muito menos futuro sem passado. Então o passado, o que foi, quem construiu, quem chegou hoje a nós termos isso, é bom relembrar, é bom ver, é bom aprender com eles, com toda certeza. Pois é, a história da medicina ela é uma história que ela vem se aperfeiçoando e na cardiologia cada vez mais com a chegada de novas tecnologias, novas formas de tratar as doenças. Aqui em Erechim houve toda essa evolução, porém há pouco tempo, mas que já causou uma mudança muito grande na forma de tratar o paciente. Há poucos anos atrás, nós tratávamos pela clínica, né? Só pelo que o paciente nos relatava. Eu acho que essas tecnologias de hoje, elas vieram acrescentar muito no diagnóstico e os tratamentos serem mais alvos, mais específicos para cada doença. Isso abrevia muito também efeitos colaterais, além da qualidade de tratamento ao paciente. Então a cardiologia é uma das áreas que, tanto na área de diagnóstico, tecnologia em si, como na área de medicamentos preventivos de doenças, é uma das áreas que teve uma evolução muito significativa para nós. E os alunos hoje podendo ter esse contato mais próximo com equipamentos que eram usados há 10, 20 anos atrás. Exatamente. Parece que 10, 20 anos é pouco tempo, mas para uma evolução tão rápida das ciências de hoje, isso eles vão ver coisas que talvez eles não iriam ver nunca mais depois, né? Então acho que é bem legal isso, sim. Após a gente ouvir dois profissionais renomados da cardiologia aqui em Erechim, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. E a gente volta ainda falando de cardiologia e desse evento fantástico que acontece aqui na URI Campus Erechim. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui planos de saúde, a Unimed possui o Hospital Unimed e também farmácias Unimed em Erechim. E se você não quiser sair de casa para comprar os seus remédios ou seus itens de higiene, a Unimed possui teleentrega. Então, entre em contato com a Unimed Erechim e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Unimed. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Na hora de preparar os seus alimentos, confie no Master, porque ele deposita todas as suas forças para trazer para Erechim, para trazer para o consumidor os melhores produtos disponíveis. Então, se você tem algum tipo de intolerância, precisa de uma alimentação um pouquinho mais restrita, o Master Supermercados tem todos os alimentos que você precisa. E também a Santa Mônica Imagem, que possui os melhores equipamentos de imagem. Então, na hora de fazer os seus exames, Santa Mônica Imagem. O médico cooperado da Unimed Erechim, Dr. Célio Fal, também conversou com a nossa equipe e falou da cardiologia de precisão, dessa cardiologia moderna que muitas vezes faz diferença na hora de prestar um diagnóstico. Dr. Célio Fal, o senhor faz parte de um dos médicos, do grupo de médicos que está em Erechim há mais tempo dentro da cardiologia, onde não existiam tantos recursos para se fazer uma medicina de precisão. Como é que foi a sua entrada e o início da sua profissão aqui? Bom, a nossa caminhada da cardiologia em Erechim, ela tem uma história muito longa. Nós poderíamos passar aqui vários dias comentando sobre ela. Eu fui, diga-se de passagem, quero deixar aqui o testemunho aos nossos ouvintes, muito bem acolhido por todos os colegas da classe médica, em especial meus dois colegas e amigos, o Dr. Mauro Capuani e o Dr. Milton Serpa. Eu lembro bem que nós estávamos num congresso de cardiologia lá em Recife e sentamos para almoçar, para trabalhar a questão da minha vinda para Erechim, né? O convite que eles estavam me fazendo, e realmente era o meu desejo de voltar para a minha terra natal. Nós conseguimos então traçar algumas metas, né, no sentido, a prioridade era trabalharmos em conjunto, mesmo que naquele momento, e ainda hoje cada um de nós tem o seu consultório, mas a evolução da cardiologia em termos de equipamentos, de tecnologia, de investimentos em pesquisa, congressos, a gente sempre procurou fazer em conjunto. Então, ao longo dessa história, nós enfrentamos momentos difíceis, né, onde que as ferramentas de diagnóstico, de tratamento das doenças eram infinitamente menores do que nós temos hoje, né, mas com muita dedicação, com muito coleguismo, com muita autoajuda, né, a gente conseguiu trabalhar todas essas dificuldades. E estamos hoje aqui, né, festejando uma cardiologia avançada, uma cardiologia moderna, né, que a gente consegue trabalhar em harmonia, né, mesmo cada um, volto a dizer, tendo a sua clínica, o seu consultório, mas na cardiologia nós conseguimos manter essa harmonia que é extremamente salutar, né? Espaço tem para todo mundo, a comunidade tem que se sentir acolhida, segura, tratada, né, e apoiada. A cardiologia hoje aqui em Erechim é uma cardiologia de ponta. Eu costumo dizer até para os alunos aí na Faculdade de Medicina, basicamente só nos falta aqui em Erechim a cirurgia cardíaca. Tudo quanto o resto de tecnologia, né, nós temos agregado aí no nosso grupo. Pois é, doutor. Em 2007, pelo que a gente vê aqui pelos aparelhos expostos, nós tínhamos um aparelho mínimo de eletrocardiograma. Era possível acertar os diagnósticos ou ocorriam erros por causa desses equipamentos um pouco frágeis, digamos assim? A parte de diagnóstico, ela era limitada. Hoje a gente pode falar, né, Sandra, que era limitada por conta de que hoje a gente tem uma tecnologia extremamente avançada. Estavam comentando no final de semana que hoje a gente consegue já começar a ajudar o paciente que chega para uma situação de urgência e emergência nos pronto-socorros, já antes de sair de casa, né? Que o pessoal nos envia o eletrocardiograma pelo WhatsApp.
Então a gente consegue ter uma ideia de o que a gente vai enfrentar nesse deslocamento desde nossa casa até o pronto-socorro. À época, se tinha pouca ferramenta diagnóstica, mas o grande segredo da medicina, novamente eu vou citar o que a gente comenta com os alunos na universidade, ela continua sendo a mesma, que é uma história médica bem feita e um exame físico bem feito. Os exames, eles são complementares a um raciocínio que o médico faz em função dos sintomas, das queixas e tudo aquilo que o paciente te conta. Agrega, claro que agrega, facilita, agiliza. Essas ferramentas que nós não tínhamos nos deixavam mais angustiados, mais preocupados. Muitas vezes a gente tinha que transferir paciente para centro maior. Mas hoje essas transferências, volto a dizer, na nossa realidade da cardiologia de Erechim, se prende tão somente à cirurgia cardíaca. Veio nos facilitar, sim, veio agregar, sim, mas a essência da medicina continua sendo a mesma desde quando eu cheguei há 33 anos atrás. Pois é, doutor, com toda essa modernidade, hoje nós perdemos vidas muito menos do que antigamente. Os procedimentos que eram necessários na época, como por exemplo, abrir o peito para fazer uma ponte safena, hoje continua sendo feito da mesma forma ou tivemos também uma evolução na forma de realizar esses procedimentos? Ao longo do tempo, novas tecnologias para o tratamento das doenças, por exemplo, da doença das coronárias, há um tempo atrás ninguém tinha muita coisa para fazer. Era remédio e seja o que Deus quiser. Vamos rezar para ver o que vai acontecer. Surgiu algumas técnicas, por exemplo, a cirurgia de revascularização do miocárdio, a famosa ponte de safena. E aí, na época que eu estava terminando a minha especialização em cardiologia e que vim para cá, em Erechim, começou a surgir a tecnologia do stent, essa ferramenta do stent. Então, hoje, a cirurgia cardíaca ela começou a perder um pouco de espaço, porque a resolução dos problemas cardíacos por catéter, stent, correção de doenças valvárias, tratamento de dissecção da artéria aorta, os marca-passos, os desfibriladores, todos esses a gente pode fazer sem que haja uma cirurgia cardíaca. Tem que ter sim a presença em algumas situações de um cirurgião cardíaco, mas não precisa ter todo aquele aparato para uma cirurgia cardíaca. Então realmente assim, como era tratar infarto há 30 anos atrás, hoje é muito diferente. E a gente tem que agradecer e tem que valorizar esse avanço tecnológico, porque ajudou sem sombra de dúvida a salvar muitas vidas. Ainda muitas pessoas morrem, porque a doença cardíaca é a principal causa de morte. E muitas vezes o paciente não consegue nem chegar no hospital para um primeiro atendimento, já morre em casa ou no caminho, e às vezes mesmo dentro do hospital, a gente acaba não tendo um sucesso tal qual a gente espera. Isso é coisa da vida, mas nós vamos trabalhando e agregando tecnologias e cada vez a cardiologia de Erechim tentando trazer novos equipamentos, novos colegas que façam outras áreas que a gente não está conseguindo fazer agora. E agora nós vamos conversar com o Dr. Milton Serpa, que também é um daqueles cardiologistas raiz. Chegou a Erechim numa época em que era precária a medicina. A medicina não tinha todo esse aparato de recurso que tem hoje, né, doutor? Como era fazer um diagnóstico naquela época? Era muita intuição? Naquela época a gente dispunha de poucos recursos propedêuticos. O maior avanço que teve na época foi o ecocardiograma. Nós chegamos aqui e tivemos acesso ao eco unidimensional, que foi o primeiro tipo de eco disponível aqui em Erechim. E o bidimensional praticamente não havia no Brasil naquela época, apenas em São Paulo. E em 1984, foi quando eu cheguei aqui, surgiu o primeiro aparelho de eco bidimensional em Porto Alegre. Nós conseguimos ter acesso ao bidimensional em 1989. Aí nós conseguimos ter acesso ao bidimensional. Pois é, doutor, e nesse tempo todo, fazer um diagnóstico requeria essa intuição, esse faro um pouco mais aguçado de entender o paciente. As conversas tidas com o paciente são o grande diferencial também para um resultado preciso?
Muito. Na época era fundamental. E, principalmente, o que se usava na época era o exame físico, né? A história, extremamente importante, que é importante até hoje, mas o exame físico naquela época tinha um valor muito maior do que tem hoje. Verdade. Hoje a medicina ela está atualizada. A gente vê aqui essa exposição de equipamentos que estão no mercado e estão nos hospitais há poucos anos, dá para se dizer assim, 2005, 2007, por aí. Hoje a gente tem muito mais tecnologia para fazer os diagnósticos. Existe diferença em tudo isso no diagnóstico mais preciso? Muito. Uma diferença enorme. Inclusive, uma série de patologias que hoje se descreve, que a gente sabe, conhece a fisiopatologia, naquela época não se sabia, isso nos passava, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, a síndrome de Brugada. A síndrome de Brugada foi descrita em 1993. Antes disso, provavelmente algumas pessoas tiveram morte súbita e ninguém sabia, não havia como, não se tinha conhecimento da existência da doença. É um exemplo apenas, né? Mas melhorou muito a propedêutica, o diagnóstico melhorou muito. Para isso foi fundamental o eco, foi fundamental a hemodinâmica, né? E agora nós temos muito auxílio da genética também, né? Pois é, e falando um pouquinho de genética, o uso de células-troncos em pacientes após infarto, como é que funciona isso? Pois é, isso foi uma coisa que na cardiologia isso não pegou muito, sabe? Não pegou muito. Isso teve uma época assim que se tinha muita esperança e não cresceu muito as células-tronco na cardiologia. Em outras áreas, sim, na área de neuro, eles têm tido avanços mais significativos, mas na área de cardio não foi muito grande, não. E essa bomba que existe por aí de medicações altamente eficazes, também fez diferença? Muito. Assim, estes medicamentos, por exemplo, as estatinas, que são muitas vezes criticadas, né? Mas as estatinas previnem efetivamente a ocorrência de infarto, do AVC nem tanto, mas principalmente de infarto, diminuem a incidência da doença aterosclerótica. E isso são algumas das coisas que fez com que a vida média da população aumentasse. Indiscutivelmente, as coisas que fizeram mais a vida média das pessoas aumentarem foi o saneamento básico e as vacinas. Depois disto, esses medicamentos foram muito significativos. E cada vez mais, né? A gente tem medicamentos mais efetivos e mais potentes. O aperfeiçoamento das UTIs também fez diferença? As UTIs fez muita diferença, mas se a gente for considerar assim em termos de número de pessoas, de prolongamento de vida, eu acho que a UTI perde bastante para outras coisas aí, né? Nem se comparar com vacina, nem se comparar com políticas de saúde pública que visam, por exemplo, tratar melhor a hipertensão, tratar melhor a obesidade, tratar melhor o diabetes. O tratamento do diabetes foi uma coisa que sofreu uma revolução e isto melhorou muito, mas muito a sobrevida das pessoas e a qualidade de vida. Hoje nós temos muitas condições de tratar e resolver problemas, porém, muitas vezes nós abusamos da sorte, nos contaminando através da alimentação e o alto índice de estresse. Hoje é o maior causador de infartos? Eu acho que hoje o maior problema que nós temos de saúde pública é a obesidade. A obesidade é uma coisa muito significativa e que não está tendo, tem interesse dos órgãos públicos, enfim, de combater, e não é uma coisa fácil de ser resolvido, mas eu acho que é o maior problema hoje. Mas assim, tem alguns avanços no que tu falaste antes, que eu acho que eu não fui bem específico. Por exemplo, o tratamento da hipertensão. O tratamento da hipertensão é outra coisa que sofreu uma revolução. Lá por volta de 1980, 1970,
a gente tinha um fármaco que a gente tinha que tomar 3, 4, 5 vezes por dia. E eram medicamentos cheios de efeitos colaterais. Como é que a gente ia tratar uma pessoa que normalmente é assintomática com um medicamento que tem que se tomar uma porção de vezes ao dia e que causa efeito colateral? Então, o avanço dos fármacos, hoje os fármacos se tomam uma vez por dia e são praticamente isentos de efeitos colaterais, tem efeitos colaterais insignificantes. Então, isto permitiu a prevenção do AVC, a diminuição do infarto, a diminuição da insuficiência cardíaca. Isso colaborou muito para o prolongamento de vida. Eu te diria que essas coisas contribuíram mais que o intensivismo. Qual é a sua mensagem para os acadêmicos de medicina que daqui a pouco serão os profissionais que estarão no mercado cuidando da nossa saúde? Bom, eu tenho um pouco de dificuldade, porque nós estamos vivendo uma grande revolução. Sim. Uma revolução. Eu acho que a medicina que se faz hoje, ela é jurássica, perto do que vem aí, né? E eu, sinceramente, se eu fosse acadêmico hoje, eu teria muita dificuldade de escolher o que fazer, porque existem simplesmente especialidades que vão ser varridas. A inteligência artificial muitas das coisas que se faz hoje, a inteligência artificial vai substituir com um ganho enorme. E é um problema. Eu acho que o que eles têm que pensar, além de escolher alguma coisa que seja socialmente útil, é pensar em alguma coisa com que eles possam sobreviver nos próximos 20 a 30 anos. E depois de participar deste evento do Papiro de Smith, a tecnologia de alta precisão, promovido aqui pelo curso de Medicina da Unicampus de Erechim, onde a gente pôde ouvir profissionais renomados da cardiologia no nosso município, nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. E fica aqui o nosso alerta para você. Sempre que sentir qualquer desconforto ou durante o ano precisar realizar os seus exames de imagem, fazer as suas consultas rotineiras, Erechim possui profissionais de excelência. Então, seja qual for a área, procure os médicos de Erechim. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.